E aí, galerinha do mal, olha se não sou eu aqui de novo, mais uma vez, né? Dessa vez para falar com vocês sobre a urbanização das zonas de infraestruturas carentes da cidade de São Paulo. É, Recentemente eu li o projeto do governo do Minha Casa Verde e Amarela, que é, na verdade, uma extensão do Minha Casa Minha Vida. A gente nem pode chamar de extensão, porque é praticamente um Ctrl+C, um Ctrl+V, com uma mudança realmente significativa, que é a legalização fundiária, e outras mudanças apenas na diminuição das taxas de juros, porque o resto é um grande Ctrl+C ou Ctrl+V. O foco no Nordeste, que Minha Casa Minha Vida também tinha, as taxas mais baixas para as regiões do Nordeste, tudo isso já vinha do outro governo, então não teve uma mudança assim, né? Mas a mudança significativa e que pode, na verdade, gerar um grande impacto social, principalmente nas zonas periféricas, são essa legalização fundiária. Por quê? Eu não sei se você já se fez essa pergunta, e se não se fez, deveria fazer. Por que que as empreiteiras simplesmente não... Você viu que saiu até um sotaque aqui no nordestino? Por que que as empreiteiras simplesmente elas não chegam às periferias? Bom, existe dois motivos por isso. Um desses motivos é a falta de urbanização. O que eu quero dizer com urbanização? Eu quero dizer com água, luz e infraestruturas básicas sociais, como escolas, hospitais, postos de saúde, pontes, transições, comércios. Esse é um dos motivos. Vou fazer uma retirada estratégica do comércio, porque o comércio na periferia cresceu assim absurdamente. A gente pode comparar o comércio da periferia com o comércio central, talvez até sendo maior em densidade per capita, né, em distribuição per capita, talvez seja até maior do que o comércio central. Talvez não, com certeza é maior do que o comércio central. E o outro é a questão da legalização das propriedades. Esses dois fatores, ele influencia muito na entrada ou na não entrada das empreiteiras, das construtoras na periferia. Por quê? Bom, se você não tem uma legalização da propriedade, porra, como é que a empreiteira vai vender, ou, desculpa, a construtora vai vender os apartamentos, as casas, o que ela planeja construir ali para uma pessoa? Bom, se você não me dá a segurança de que o governo não vai dar uma louca, vai entrar ali e falar, porra, ó, não podia construir aqui, você vai ter que sair e eu vou te pagar um preço pífio pela sua casa, pela sua residência, pelo seu apartamento, pelo seu comércio, pela merda que for. Isso cria um certo receio. Parte dele por não conhecimento, não conhecimento de causa efetivo das empreiteiras. As empreiteiras, os grandes empreiteiras não conhecem a periferia. O que eles vão caçar aqui? Não faz sentido, não tem uma lógica estrutural das empreiteiras vierem para cá. Se elas têm outros negócios, talvez não tão lucrativos quanto seriam na periferia, mas com certeza muito mais seguros. E o outro bom, para quem eu venderia essas casas, uma vez que eu tenho é, a ciência de que lá não é urbanizado e que a prefeitura não pretende urbanizar? Por que eles têm esse pensamento? Bom, primeiro porque as grandes periferias da cidade de São Paulo, da Zona Sul, elas ficam em áreas mananciais, áreas que não deveriam ter residências, mas tem. Então, o governo, a estratégia que ele adotou foi a seguinte, ó, a gente não vai urbanizar porque a gente quer tirar essas pessoas de lá. Então, se não tiver urbanizados, as pessoas vão sair de lá naturalmente quando elas conseguirem uma ascensão social maior. O que não foi o que aconteceu, na verdade, aconteceu exatamente o oposto. Quando as pessoas conseguiram uma ascensão social, um poder econômico maior, elas não só se mantiveram nas periferias, como elas abriram um comércio nas periferias. Ou seja, olha aí o livre mercado fazendo o seu papel, que era de desenvolver a região com base nos comércios, com base na transição de dinheiro, né? E dessas porra toda rolando. Então só aumentou a densidade da periferia, não diminuiu, como foi o plano adotado pelo governo. Óbvio e claro que o governo ele não falou, olha, chegou a pronunciar isso, mas é muito simples a leitura, né? Se o governo demorou décadas, nós temos décadas que o governo demorou para conseguir urbanizar algumas áreas da periferia que eu classifico, especificamente eu,
como é periferia de classe A, B, C. A periferia de classe A são as periferias que eu classifico como os comércios, né? Que são os que o governo foi obrigado a urbanizar, porque tinha comércio, tinha transação, tinha transição de pessoas ali. Então, o comércio obrigou o governo a urbanizar aquela área. E aí a gente tem a periferia da classe B, que são normalmente hoje o dono dessas lojas. Alguns nem moram aqui, mas boa parte desses donos moram. E aí são a residência deles, que também foram, o governo foi obrigado a, a urbanizar, porque foram, normalmente, são as periferias mais antigas. Você vê como o Capão, que tem linha de trem, como o Grajaú, que tem linha de trem. E essas são os que eu classifico como a periferia classe B, que elas têm um certo acesso ao centro, elas têm um certo acesso ao centro e um certo acesso aos outros bairros das cidades de uma maneira mais fácil. Embora a periferia de classe C também tenha, mas não tem essa praticidade maior, né? Na periferia de classe B e C, nós temos ônibus, metrôs, trens que dão esse acesso, né? De uma maneira mais fácil e mais prática. Já na de classe C, não, nós não temos, nós só temos a opção de transporte público de ônibus, que dificulta o acesso. Até mesmo as vias, estradas, elas são ruins nas periferias de classe C. E todos esses fatores de falta de infraestrutura, falta de legalidade na propriedade e falta de acesso às outras regiões mais centrais, tudo isso faz com que as empreiteiras e as grandes construtoras, até mesmo as construtoras médias, não tenham esse interesse em investir, em urbanizar as residências ou criar grandes complexos condômicos nas periferias. E isso grande parte se deve à culpa do governo. Isso é uma grande culpa do governo que por décadas negligenciou a urbanização, querendo retirar as pessoas ali pela força do, olha, cara, você vai ficar aí nessa região ruim, quando você ascender socialmente, você sai. E aí, tipo, você vai demolir aquela casa, não sei o que o governo pensou, na verdade é uma estratégia até, acho que um pouco ingênua e de uma certa forma burra, mas que graças a essa estratégia é que se desenvolveu um grande sistema econômico, um grande sistema econômico nas periferias. É justamente por não pela falta de saneamento, não pela falta de urbanização, mas pela falta de urbanização no sentido de criação de estradas, na falta de coligação de acesso, né, mais fácil, na falta de acesso às regiões centrais. Isso gerou a economia, porque ali acabou gerando, com a densidade demográfica, uma demanda por serviços e bens. Essa demanda que, para ser atendida, o pessoal tinha que ir lá pra puta que pariu. Mas ir pra puta que pariu, que era o centro, demoraria muito tempo. Então, o que todos os empreendedores locais começaram a entender? Pô, bom, de vez em tipo centro, vamos abrir aqui. E foi o que aconteceu. E foi o que, na verdade, acabou gerando a periferia de classe A, que é as zonas comerciais da periferia, que são áreas urbanizadas equiparadas às regiões centrais. Você tem aí como o Capão, como o Grajaú, ali a Belmira, que são, como a própria cidade de Dutra, que são regiões ali que foram as primeiras regiões da periferia e que elas estão passando por um processo de transformação de periferia para uma região, um subúrbio simples, né? Uma região normal, de classe média. Estão sofrendo, né, essa transformação. Claro que é uma transformação lenta, porque o governo tomou as piores medidas possíveis para isso. E que agora, com esse projeto Casa Verde e Amarela, com a legalização fundiária, pode ser um fator decisivo, né? Pelo menos aqui na cidade de São Paulo, para a gente conseguir começar a pensar num projeto sério e real de reurbanização, que obviamente começaria por São Paulo, mas que pode começar por qualquer outro lugar do país
que tenha uma pessoa com um pouquinho mais de visão, um empresário do setor da construção civil, para a gente começar a começar a ver esses investimentos, né? Que eu acredito que para chegar no que eu chamo de periferia classe C, que é aquelas zonas periféricas realmente mais carentes, como os morros no Rio de Janeiro ou os becos e vielas, né, nas periferias mais ao fundo, né, da cidade de São Paulo, tanto da Zona Sul quanto dos outros lugares, aqueles lugares, Paraisópolis, na Zona Leste, porra, tem um nome lá que eu esqueci agora, mas quem é da Zona Leste vai lembrar o nome da favela que eu tô falando, mas eu não lembro de cor. Regiões como o Recantinho do Céu, Gaivotas, Lago Azul, que são mais assim, estão bem no fundo mesmo das zonas periféricas, né? E que agora, na verdade, a gente pode ter, na verdade, eu estou falando até besteira porque o governo ele está fazendo um projeto de revitalização das zonas de mananciais, que até ajuda nisso, e que pode até realmente acabar sendo um fator a mais, junto com a legalização fundiária, que foi o que com certeza vai ser um fator fundamental para nós conseguirmos ver os primeiros investimentos nas zonas periféricas, que é muito importante, né? Porque levar a qualidade de vida o mais longe possível das regiões centrais é muito mais vantajoso economicamente. Porque o que eu vi, fora esse projeto do governo, do Minha Casa Verde e Amarela, pelo menos aqui na cidade de São Paulo, que a gente teve os dois candidatos, o Arthur Duval, que tocou no assunto, e o Guilherme Boulos, ambos tinham uma espécie de plano, né, para a periferia, de um plano de êxodo periférico, entende? Com a retirada das pessoas dos extremos para áreas centrais, que na verdade não faz muito sentido, porque se você for analisar friamente, você vai acabar matando o comércio local da periferia e acabar tirando parte do poder aquisitivo dos empresários locais, porque eles só tinham essa demanda pela dificuldade de acesso às zonas centrais. Então, se você tira essas pessoas de lá e faz um grande êxodo da periferia, tirando as pessoas da margem da sociedade, empurrando elas para o centro, você só vai fazer uma realocação de pessoas. Você não vai estar construindo algo realmente efetivo. É tipo assim, eu tenho uma casa aqui e uma loja. Você me tira daqui da minha casa e da minha loja e me coloca num prédio no centro de São Paulo, um prédio estilo Singapura, né? Você, na verdade, matou tanto o meu negócio quanto o meu senso de espaço, de pertencimento, porque eu já tenho uma ligação com aquele local, com aquele local, tanto emocional como econômica. Então, fazer um grande êxodo periférico não faz sentido, não tem nem lógica. É um grande tiro no pé. E o que é muito interessante do Minha Casa Verde e Amarela é que não sei se foi intencional essa legalização fundiária, mas ela vem muito bem a calhar, né? Ela vem extremamente bem a calhar com a ideia de manter essas pessoas no local e urbanizar essas áreas, verticalizar, que é o mais importante, porque não só urbanizar, mas verticalizar, porque você tem uma densidade demográfica muito alta e com uma verticalização das zonas periféricas, você consegue dar uma qualidade de vida e de estrutura social muito maior para essas pessoas. Muito maior, muito maior. A densidade demográfica nessas zonas periféricas, elas é na horizontal, o que acaba gerando aqueles morros, um em cima do outro, uma casa em cima do outro, que, sinceramente, eu acho muito feio. E eu acho que é inconivente com a situação do país. A oitava maior economia do mundo, principalmente no estado de São Paulo, que é o estado mais rico do país, o estado mais rico da América Latina, a cidade mais rica da América Latina, ter periferias assim com uma distribuição de renda tão absurda, tão diferente. Entende? É uma vergonha. Os Estados Unidos conseguiu fazer um projeto muito parecido com essa ideia de que eu tenho, que na verdade esse meu conceito é quase que um Ctrl-C, um Ctrl-V americano, de
de vez de você tirar as pessoas dali, você urbaniza ali e deixa e cria lojas, espaços comerciais ali, porque são espaços comerciais que já existem. Então você não precisa tirar as pessoas de lá e alocar elas no mercado de trabalho, porque elas já estão alocadas no mercado de trabalho ali. E um grande parênteses aqui que eu vou fazer, que eu acabei nem falando, foi que boa parte das pessoas que moram na periferia também trabalham lá. Então, se você tira essas pessoas daqui, você aumenta o trânsito na cidade, porque elas vão ter que voltar para os trabalhos delas. Se elas vão morar no centro, elas vão ter que voltar para São Paulo, elas vão ter que voltar para a periferia. É, o comércio vai morrer, porque as pessoas que moram lá, elas não vão sair do centro para comer na periferia, porque não faz nem sentido. E as poucas pessoas que ficarem não vai, né, suprir a oferta. E aí os preços vão abaixar muito, eu dando uma de livre mercado, mas os comerciantes vão começar a fechar, as lojas vão ter problema de demanda, vai ter muita oferta e pouca demanda. E aí a gente vai ter uma espécie do que acontece em algumas cidades americanas, que é um abandono das periferias. Vai gerar uma zona ali livre, um vácuo enorme de pessoas que não vai ter ali, porque isso é uma coisa que acontecia nos Estados Unidos. Diversas cidades aconteceu isso nos Estados Unidos, porque eles fizeram esse êxodo. De vez em urbanizar os lugares e deixarem as coisas como lá, de vez em você salientar as pessoas no lugar, não, eles tiraram e realocaram em outras cidades. Aí gera um monte de cidades fantasmas que não servem pra porra nenhuma e que você acaba matando, né? E que futuramente, não sei, pode ser que aconteça de novo, que as pessoas de novo tenham uma superlotação no centro, que não atenda a demanda e as pessoas voltam para a periferia. E aí a gente tem esse ciclo, né? A gente pode acabar vendo esse ciclo. Para resolver isso de uma forma prática, bom, para mim, o passo mais importante foi dado, que era o quê? Que é o passo da legalização fundiária dos imóveis. Eles atingindo as periferias, eu tendo um documento escrito, eu não vejo por que as empreiteiras não chegariam até lá. Claro que algumas áreas da periferia, como as áreas mananciais, talvez elas demorem até umas 2 décadas a mais para conseguirem, né, gozar desse privilégio, mas não quer dizer que não chegue. O passo mais importante foi dado, que é legalizar a propriedade. Uma vez a propriedade sendo sua, você vende, revende, faz a merda que você quiser. Então, isso é fundamental. Parabéns ao governo pela sacada, talvez nem intencional, mas eu acredito muito difícil que não seja, né? Mas é muito importante. E é importante também, eu acredito que seria importante, o governo fomentar essa ideia para que as empreiteiras e os empresários cheguem às periferias, os empreiteiros e empresários de construção. Os empreiteiros, óbvio, que é de construção, mas os empresários do setor da construção cheguem às periferias para atender essa demanda. Porque o que a gente vê na periferia, com o aumento de poder econômico, foi que as pessoas começaram a arrumar suas casas, a fazerem lojas, e não acontecer exatamente como o governo previa. E isso só aumentou. E a tendência é que a periferia aumente cada vez mais. Então, o governo já percebendo essa noção de que as periferias vão aumentar e elas estão aumentando, eles foram obrigados a urbanizar. Ora por parte desse aumento, ora por parte do comércio. E óbvio que o comércio é um dos maiores responsáveis pelo aumento de pessoas, porque quanto mais comércios, mais bens e serviços no lugar, melhor a qualidade de vida. Isso é muito simples, economia básica, uma ideia básica social. E é mais ou menos isso aí, cara. Não tem muito o que pensar. Só mais um ponto, que é um ponto extremamente importante, é que é muito engraçado, né? Pelo menos eu acho engraçado, como a mídia tende a não entender como funciona a periferia, não só a mídia, mas o governo em geral, tende a não entender como é que funciona as zonas periféricas, né? Tende a não entender elas como um mercado ou como um lugar de residência com potencial econômico enorme, porque, olha, comprar uma casa no Capão Redondo é muito mais barato do que comprar uma casa no Brooklyn. Às vezes uma casa pequena no Brooklyn, no Capão, uma casa muito maior, ela é um preço muito menor. Óbvio que aí a gente tem uma série de subjetividades, né? Mas são todas ligadas a acesso e, na maioria das vezes, acesso. Às vezes o lugar, a história, tudo isso aumenta o preço, mas na maioria das vezes é simplesmente a localidade, entendeu? Então, é óbvio e é claro, né? Óbvio e é claro
que as zonas periféricas, elas vão ser grandes minas de ouros para as construtoras. E é óbvio que algum empresário vai perceber isso, ou muitos, né? Na verdade, só estão precisando de um pequeno incentivo como esse, como a legalização fundiária, como algum alvará específico, pode ser que exija. Para zonas de mananciais, eu acredito que exija mesmo um alvará específico do IBAMA para a construção de prédios de um determinado andares. Na verdade, na cidade de São Paulo já existe isso em alguns lugares, mas eu acredito que nas zonas periféricas existem um alvará especial, um tipo de documento mais especial ainda, porque é uma zona de proteção ambiental, né? E que esses tipos de regulamentações e incentivos do governo é o que vai de fato fazer essas zonas serem urbanizadas e resolver esse problema habitacional que não condiz com a grandeza do Brasil. Realmente é um absurdo que isso exista. E é isso aí, galerinha.